Olá, você que nos acompanha nesse mergulho. Hoje a gente vai explorar o Manual de Instruções para Viver. É uma obra do Luiz Roberto Botstein. É uma obra que, digamos, nos convida a refletir sobre a vida, né, através de uma estrutura, tanto quanto peculiar, você não acha? De fato, o Botstein ele apresenta 25 capítulos, né, cada um nomeado como lição, mas que se distanciam assim, do formato tradicional de instruções. A gente não encontra regras ou prescrições, né? Encontramos, na verdade, prosa poética. Exatamente. A prosa poética combina, né? A liberdade da prosa com a sensibilidade e a musicalidade da poesia. É interessante a gente observar essa escolha, né? Porque em vez de ditar um caminho, o autor ele nos convida à reflexão, à interpretação. Seria um convite, então, para a gente encontrar nossas próprias respostas. A gente utilizando a prosa poética como um guia, né? Eu acredito que sim. O autor, ele não busca entregar respostas prontas, né? Mas estimular o leitor a trilhar o seu próprio caminho de autoconhecimento. E que caminho seria esse? O que a gente pode destacar sobre os temas, né, que são abordados pelo Botstein? A obra é rica em temas como autoconhecimento, superação, resiliência, a busca por sentido na vida, a importância das relações humanas, a conexão com a natureza. Temas que, de certa forma, permeiam a busca por uma vida mais plena, né? Mais autêntica. Sem dúvida. E essa busca é um fio condutor que perpassa todas as lições do livro. Mas como o autor aborda esses temas? O que torna, assim, a leitura do Manual de Instruções para Viver tão singular? Um dos aspectos mais marcantes, né, é a linguagem poética do Botstein. Ele utiliza metáforas, imagens e simbologias que evocam a natureza, os sentimentos humanos e a busca por transcendência. Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Claro. Na lição 1, intitulada Aprendendo a Observar, o Botstein ele nos convida a sair por aí como quem não quer nada e a esquecer a cabeça. É como se ele incentivasse a gente a abandonar as preocupações, né? E se entregar à experiência sensorial do momento presente. Exatamente. Ele nos convida a sentir o vento, ouvir os pássaros, a se conectar com a natureza de forma plena. É um convite a redescobrir a beleza do mundo ao nosso redor. Então a gente percebe a ênfase na experiência sensorial, né? Qual a importância disso na visão do Botstein? Acredito que, para o autor, a experiência sensorial é um caminho para o despertar da consciência, né? Para a reconexão com a essência, com a beleza e a simplicidade da vida. E essa reconexão nos leva, então, a uma vida mais autêntica e plena. É uma possibilidade. Ao nos conectarmos com nossos sentidos, a gente pode se libertar das amarras da mente, né? Dos pensamentos repetitivos, das preocupações que nos afastam do momento presente. Interessante como Botstein, já na primeira lição, né, ele nos apresenta essa proposta de reconexão com a essência através da experiência sensorial. Sim, e essa proposta se mantém presente ao longo de toda a obra. Em diferentes lições, o autor ele nos convida a observar, a sentir, a perceber o mundo com um olhar mais atento e sensível. E como essa experiência sensorial se conecta com os outros temas abordados no livro? A experiência sensorial pode ser vista como um ponto de partida para o autoconhecimento. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, a gente passa a observar também os nossos próprios pensamentos, sentimentos e sensações. É um processo de descoberta interior que se inicia com a atenção voltada para o exterior, né? Exatamente. E essa descoberta interior, por sua vez, nos leva à superação, à resiliência, à busca por sentido na vida. Compreendo. A partir da experiência sensorial, a gente é convidado a mergulhar em nós mesmos e a buscar uma vida mais autêntica e plena. Sim, e essa busca ela é permeada por desafios, né? Por momentos de alegria e tristeza, por vitórias e derrotas. E como o Botstein nos auxilia a lidar com esses desafios? Ele nos convida a cultivar a resiliência, a capacidade de se adaptar e se reinventar diante das adversidades. E essa capacidade de adaptação se torna fundamental na lição 5, né? Aprendendo a resistir. Exatamente. Nessa lição, o Botstein utiliza a metáfora do tempo como um tabuleiro de xadrez. Ele compara o tempo a um tabuleiro de xadrez. Como essa metáfora se aplica à vida? O Botstein, ele nos mostra que a vida, assim como o xadrez, é um jogo, né? Com regras, estratégias e jogadas imprevisíveis. E que é assim como o xadrez, nem sempre a gente controla as jogadas do adversário, né? Correto. Mas a gente pode escolher como reagir a essas jogadas. Aprender a resistir nesse contexto significa desenvolver a capacidade de se adaptar às mudanças, de encontrar soluções criativas e de traçar novas estratégias diante dos desafios. É como se ele nos dissesse que a vida é um jogo que exige inteligência, estratégia e capacidade de adaptação. Sim, e essa capacidade de adaptação está diretamente relacionada à resiliência. Aprender a resistir
para o Botstein, é aprender a lidar com as adversidades, a se reerguer após as quedas e a seguir em frente com sabedoria e coragem. Entendo. A lição 5 nos convida a desenvolver a resiliência, a capacidade de lidar com os desafios da vida de forma estratégica e corajosa. Exatamente. E essa lição, ela se conecta com a lição 10, aprendendo a sorrir. Aprendendo a sorrir, como essa lição se relaciona com a ideia de resistência e resiliência? Em Aprendendo a Sorrir, o Botstein, ele nos convida a encontrar o equilíbrio, né? Entre a responsabilidade e a leveza, a enfrentar os desafios com bom humor e otimismo. Ele nos incentiva a encontrar um lado positivo das situações, né? A cultivar a alegria de viver, mesmo diante das dificuldades. Sim. Rir de si mesmo, dos próprios erros, é um ato de liberdade e autoconhecimento. É uma forma de aliviar a tensão, de relativizar os problemas e de encontrar a força para seguir em frente. Então, a lição 10 nos ensina a cultivar o bom humor, o otimismo, como ferramentas, né? Para lidar com os desejos da vida. Correto. E essa postura otimista, bem-humorada, nos auxilia a desenvolver a resiliência e enfrentar os obstáculos com mais leveza e confiança. Compreendo. O riso se torna um aliado, né? Na busca por uma vida mais plena e autêntica. Mas como o Botstein nos conduz nessa busca? Que caminho ele nos aponta? Um dos caminhos indicados pelo Botstein é a busca pelo autoconhecimento. Em diversas lições, ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a identificar nossos valores, crenças e motivações. E essa busca pelo autoconhecimento nos levaria a uma vida mais autêntica, mais alinhada com a nossa essência. Sim. Ao nos conhecermos melhor, podemos fazer escolhas mais conscientes, construir relações mais saudáveis e viver de acordo com os nossos verdadeiros propósitos. E como o Botstein nos convida a trilhar esse caminho de autoconhecimento. E ele nos instiga a questionar os nossos pensamentos, a observar os nossos sentimentos, a identificar nossos padrões de comportamento. É um processo de investigação interior, né? De desconstrução de crenças limitantes e de descoberta do nosso verdadeiro potencial. Precisamente. E esse processo de autoconhecimento nos conduz à superação, à resiliência, à busca por sentido na vida. Entendo. A partir do autoconhecimento, a gente é capaz de lidar com os desafios de forma mais consciente e construtiva. Mas como essa jornada de autoconhecimento se reflete na obra do Botstein? Ela se reflete na escolha da prosa poética como forma de expressão, né? Na linguagem simbólica, metafórica, na ênfase na experiência sensorial e na valorização da intuição. É como se ele nos convidasse a abandonar a lógica racional, né, e a se conectar com a sabedoria interior, com a sensibilidade, com a intuição. Sim. O Botstein, ele nos mostra que a vida ela não se resume a respostas prontas ou a fórmulas mágicas, né? A verdadeira sabedoria, ela reside na capacidade de sentir, de observar, de interpretar os sinais e de encontrar o nosso próprio caminho. E nesse caminho, a intuição se torna uma bússola, né, que nos guia em direção à autenticidade e à plenitude. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento, como já mencionamos, está presente em várias lições do Manual de Instruções para Viver. Quais lições a gente poderia destacar nesse contexto? A lição 13... aprendendo a descobrir é um bom exemplo. Nessa lição, o Botstein, ele nos convida a explorar o impalpável, a aguçar os sentidos, né? E a perceber o mundo de forma mais profunda e sensível. Ele nos incentiva a ir além do óbvio, né? Que é buscar a beleza que se esconde nos detalhes, nas sutilezas da vida. Sim. E essa busca pelo impalpável se conecta com a intuição, né? Com a capacidade de perceber o que vai além da razão. De sentir o que não se pode explicar com palavras. Entendo. A lição 13 nos convida a desenvolver a sensibilidade, a intuição e a percepção do que é sutil e profundo, né? Exatamente. E essa sensibilidade nos auxilia a trilhar o caminho do autoconhecimento, a decifrar os sinais da vida e a tomar decisões mais alinhadas com a nossa essência. E que outros caminhos o Botstein nos apresenta nessa busca por uma vida mais autêntica? Um dos caminhos é a valorização das relações humanas. Em diversas lições, ele destaca a importância do amor, da amizade, da compaixão e do perdão. Ele nos mostra que as relações humanas são essenciais para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento, para a construção de uma vida mais feliz, mais significativa. Sim, as relações humanas nos proporcionam apoio, afeto, aprendizado, crescimento. E como o Botstein aborda esse tema na obra? Ele nos convida a cultivar relações saudáveis, baseadas no respeito, na empatia, na reciprocidade. Ele nos incentiva a nutrir os laços afetivos, né? A oferecer apoio aos que amamos e a buscar a reconciliação quando necessário. Exatamente. Em aprendendo a perdoar, por exemplo, o Botstein nos convida a libertar, né, a nós mesmos e aos outros do peso da culpa e do ressentimento. O perdão, nesse contexto, se torna um ato de libertação e de cura.
tanto para quem perdoa, né, quanto para quem é perdoado. Sim. Perdoar a si mesmo e aos outros é um passo importante na busca pela paz interior e pela construção de relações mais saudáveis e harmoniosas. Compreendo. A lição 20 nos ensina a cultivar o perdão como um caminho para a cura e para a construção de relações mais autênticas, né? E essa autenticidade, essa busca por relações mais verdadeiras, mais significativas, se reflete em toda a obra do Botstein. Ele nos convida a construir relações que nos nutram, né? Que nos inspirem e que nos ajudem a crescer como seres humanos. Sim. E essa busca por relações autênticas se conecta com a busca por uma vida mais plena, mais alinhada com os nossos valores e propósitos. Entendo. A partir do autoconhecimento e da construção de relações saudáveis, a gente é capaz de trilhar um caminho mais autêntico e significativo, né? Exatamente. E essa jornada, como já mencionamos, ela é permeada por desafios, por momentos de alegria e tristeza, por vitórias e derrotas. Mas como o Botstein nos auxilia a lidar com essas oscilações da vida? Ele nos convida a cultivar a resiliência, a capacidade de se adaptar e se reinventar diante das adversidades. E a lição 22, aprendendo a aprender, é um bom exemplo disso. O que o Botstein nos ensina nessa lição? Ele nos mostra que o aprendizado é um processo contínuo, né, que nos impulsiona a uma busca constante pela evolução e pelo aperfeiçoamento. Aprender nesse contexto significa estar aberto a novas experiências, a novos conhecimentos, a novas formas de pensar e agir. Sim. E essa abertura para o novo nos permite lidar com os desafios, né, de forma mais criativa, mais flexível, a encontrar soluções inovadoras e a se adaptar às mudanças com mais facilidade. Compreendo. A lição 22 nos ensina a cultivar a curiosidade, a flexibilidade e a abertura para o novo, né? Como ferramentas para lidar com os desafios da vida. Exatamente. E essa postura nos auxilia a desenvolver a resiliência, né? E a trilhar um caminho de constante aprendizado e crescimento. Mas como esse aprendizado se conecta com a busca por uma vida mais autêntica? Ao aprendermos com as experiências, né? Com os erros, com os acertos, a gente se torna mais consciente de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Desenvolvemos a capacidade de analisar situações com mais clareza, de tomar decisões mais assertivas, e de agir de forma mais alinhada com os nossos valores. Sim, e essa consciência nos conduz à autenticidade, à capacidade de sermos nós mesmos, sem máscaras ou disfarces. Entendo. A partir do aprendizado constante, a gente se torna mais autêntico, mais consciente e mais capaz de construir uma vida plena e significativa. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento, de aprendizado e de crescimento é o tema central do Manual de Instruções para Viver. Ao longo da obra, o Botstein nos convida a mergulhar em nós mesmos, a desvendar os mistérios da vida, né? E a construir uma jornada mais autêntica e significativa. E ele faz isso através de uma linguagem poética, sensível e inspiradora, que nos convida a refletir sobre os desafios e as belezas da vida. O Manual de Instruções para Viver não é um guia com respostas prontas, né? Mas sim um convite à reflexão, à autodescoberta e à construção de uma vida mais autêntica e plena. E essa jornada, como o autor nos mostra, ela é permeada por altos e baixos, né? Por vitórias e derrotas, por momentos de alegria e de tristeza. Mas a beleza da vida reside justamente nessa imprevisibilidade, nessa constante mudança e nessa oportunidade de aprender e crescer a cada experiência. Sim. E o Botstein nos convida a abraçar essa imprevisibilidade, a encontrar a beleza em cada momento e a construir uma vida com mais significado e propósito. A obra Manual de Instruções para Viver nos oferece um conjunto de reflexões e insights, né, que nos auxiliam a trilhar um caminho de autoconhecimento, superação e busca por uma vida mais plena, autêntica. Através de metáforas, imagens, simbologias inspiradoras, o autor nos convida a despertar para a beleza da vida, a cultivar a resiliência diante dos desafios e a buscar a sabedoria em cada experiência. E essa sabedoria, como a gente viu, se manifesta na capacidade de observar, de sentir, de aprender, de perdoar, de se conectar com a natureza, de construir relações saudáveis e de encontrar o equilíbrio entre a responsabilidade e a leveza. Em Manual de Instruções para Viver, a gente encontra não apenas um conjunto de reflexões, mas um verdadeiro guia para a alma, um convite à jornada de autoconhecimento, superação e busca por uma vida mais plena e autêntica. E essa jornada, como o Botstein nos mostra, ela é permeada por desafios, mas também por momentos de profunda beleza, conexão e significado. Ao nos convidar a mergulhar em nós mesmos, a despertar os sentidos, a cultivar a resiliência e a buscar a sabedoria em cada experiência, o autor nos presenteia com um legado de esperança e inspiração para a construção de uma vida mais feliz e significativa. Retomando nossa conversa, né?
Sobre o Manual de Instruções para Viver, do Luiz Roberto Botstein, eu gostaria de explorar um pouco mais a fundo a linguagem, né, que o autor utiliza. Já mencionou a prosa poética, mas o que a torna tão singular? A prosa poética do Botstein, ela vai além assim, da simples combinação de prosa e poesia, né? Ele utiliza uma linguagem rica em imagens, em metáforas, em simbologias, né? Que evocam a natureza, os sentimentos humanos, a busca pela transcendência. E essa linguagem, né, por vezes, assume um caráter quase místico, né, nos transportando para um universo de reflexões profundas, sensíveis. Exatamente. E aprendendo a observar, por exemplo, o Botstein, ele usa metáfora, né? Compre gorjeios de Vivaldi na primeira esquina e atire-os para as aves do parque. O que você acha que ele busca transmitir com essa imagem? Eu acredito que ao associar a música clássica, né, do Vivaldi, aos sons da natureza, o Botstein, ele nos convida a perceber a beleza, né, e a harmonia presentes em ambos. É um convite a gente aguçar os nossos sentidos, né, e a encontrar poesia nos elementos que nos cercam. Interessante essa interpretação. E como essa linguagem poética se conecta com a proposta do livro, né? De nos guiar em uma jornada de autoconhecimento. A linguagem poética, né, por sua natureza subjetiva e aberta a múltiplas interpretações, né, ela nos convida a um mergulho interior. Ao lermos os textos do Botstein, a gente é instigado a buscar os nossos próprios significados, né, a conectar as palavras com as nossas experiências e a construir assim um diálogo íntimo com a obra. Seria então uma forma de despertar a sensibilidade e a intuição do leitor, convidando-o a participar ativamente da construção de sentido. Exatamente. A prosa poética do Botstein, ela não oferece respostas prontas, ela nos convida a trilhar um caminho, né, de descobertas e reflexões. Essa jornada de autoconhecimento, como já discutimos, né, ela é permeada por desafios, por momentos de alegria, de tristeza, de vitórias, de derrotas. Como a linguagem do Botstein nos auxilia a lidar, né, com esses diferentes aspectos da vida? A linguagem poética, né, por sua capacidade de expressar emoções e sentimentos de forma profunda, sensível, né, ela nos ajuda a acolher as diferentes nuances da vida. Através das palavras do Botstein, a gente pode encontrar consolo, né, nos momentos de tristeza, inspiração nos momentos de alegria e força nos momentos de desafio. É como se a poesia, né, ela nos oferecesse um refúgio, um espaço de acolhimento, de compreensão para as diferentes experiências, né, que a vida nos apresenta. Sim, a poesia nos permite nomear as emoções, né, dar sentido às experiências e encontrar beleza em meio à complexidade da vida. E como essa sensibilidade poética, ela se manifesta em outras lições, né, do Manual de Instruções para Viver. A gente pode observar essa sensibilidade em diversas lições, como por exemplo em Aprendendo a Resistir, onde o Botstein ele utiliza a metáfora do tabuleiro de xadrez para falar sobre os desafios da vida, né? Ele nos convida a encarar as dificuldades, né, como um jogo estratégico, a buscar soluções criativas e a desenvolver a resiliência para superar os obstáculos. Essa metáfora, por si só, já demonstra a força da linguagem poética do Botstein. Ele consegue transformar um tema complexo, né, e desafiador em uma imagem lúdica, né, inspiradora. De fato, e essa capacidade de transformar a realidade em poesia, né, é um dos grandes trunfos do autor. Ele nos convida a olhar para o mundo, né, com um olhar mais sensível, a enxergar a beleza nos detalhes, né, e a encontrar significado nas experiências cotidianas. E essa busca por significado é um tema recorrente, né, na obra do Botstein. Sim, a busca por sentido na vida é um dos fios condutores do Manual de Instruções para Viver, né? O Botstein nos convida a questionar os nossos valores, a buscar os nossos propósitos e a construir uma vida com mais significado e propósito. E como ele nos guia nessa busca? Ele nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, né? A conectar com a nossa intuição, a ouvir a voz da alma. Em aprendendo a descobrir, por exemplo, ele nos incentiva a explorar o impalpável, a aguçar os sentidos e a perceber o mundo, né, de forma mais profunda. Seria então um convite a gente desenvolver a sensibilidade, a intuição, né? E a percepção do que é sutil e profundo. Exatamente. O Botstein, ele nos mostra que o verdadeiro conhecimento ele não se encontra apenas na razão, mas também na intuição, na sensibilidade e na conexão, né, com algo maior que nós mesmos. E essa conexão com algo maior pode ser interpretada como a busca por espiritualidade. Sem dúvida, o Botstein ele não se prende a dogmas religiosos, né? Mas a obra dele é permeada por uma espiritualidade assim, sutil que se manifesta na conexão com a natureza, né? Na busca por significado na vida e na valorização da intuição e da sensibilidade. É interessante como a obra do Botstein, né? Apesar de não ter assim um caráter religioso, né, ela nos convida a uma busca por transcendência, por conexão com algo que vai além do material. Exatamente. E essa busca por transcendência se manifesta também na valorização das relações humanas, né? Em diversas lições, o Botstein destaca a importância do amor, da amizade, da compaixão,
e do perdão. Ele nos mostra que as relações humanas são essenciais para o nosso bem-estar, né, para o nosso crescimento, para a construção de uma mais feliz, mais significativa. E como o Bolt está nos guiando na construção de relações, né, mais autênticas, mais saudáveis. Ele nos convida a cultivar a empatia, né? A compaixão, o perdão. Aprendendo a perdoar, por exemplo, ele nos mostra que o perdão, né? Ele é um ato de libertação, que nos liberta do peso da culpa, né? E do ressentimento. E essa libertação, por sua vez, nos permite construir relações mais leves, mais autênticas e mais significativas. Exatamente. Perdoar a si mesmo e aos outros é um passo importante na busca pela paz interior, né? Pela construção de relações mais saudáveis e harmoniosas. E essa busca pela paz interior, por sua vez, né? Ela se conecta com a busca por uma vida mais plena, mais autêntica. Sim. Ao cultivarmos a paz interior, né? A gente se torna mais sereno, mais equilibrado, mais capaz de lidar com os desafios da vida. E essa serenidade, por sua vez, né? Ela nos permite apreciar a beleza da vida, a conectar com a natureza, a cultivar a gratidão, né? E a construir uma vida com mais significado, com mais propósito. E essa busca por uma vida mais plena e autêntica, como já discutimos, né? É o tema central do Manual de Instruções para Viver. O Botstein, ele nos convida a trilhar um caminho, né, de autoconhecimento, de superação, de conexão com a natureza, de valorização das relações humanas, né, e de busca por significado na vida. E ele faz isso através de uma linguagem poética, sensível, inspiradora, que nos convida a refletir sobre os desafios, né, e as belezas da vida. Um manual de instruções para viver, né, não é um guia com respostas prontas, né, mas sim um convite à reflexão autodescoberta, né, e à construção de uma vida mais autêntica e plena. E essa jornada, como o autor nos mostra, né, é permeada por altos e baixos, por vitórias e derrotas, por momentos de alegria e de tristeza. Mas a beleza da vida reside justamente nessa imprevisibilidade, né, nessa constante mudança, né, e nessa oportunidade de a gente aprender e crescer a cada experiência. Sim. E o Botstein, ele nos convida a abraçar essa imprevisibilidade, né, encontrar beleza em cada momento. E a construir uma vida com mais significado e propósito. A obra Manual de Instruções para Viver, ela nos oferece um conjunto de reflexões, de insights, né, que nos auxiliam a trilhar um caminho de autoconhecimento, de superação e busca por uma vida mais plena e autêntica. Através de metáforas, de imagens, de simbologias inspiradoras, né, o autor nos convida a despertar para a beleza da vida, a cultivar a resiliência diante dos desafios e a buscar a sabedoria em cada experiência. E essa sabedoria, como a gente viu, se manifesta na capacidade de observar, de sentir, de aprender, de perdoar, né? De se conectar com a natureza, de construir relações saudáveis e de encontrar o equilíbrio, né, entre a responsabilidade e a leveza. Em Manual de Instruções para Viver, né, a gente encontra não apenas um conjunto de reflexões, mas um verdadeiro guia, né, para a alma. Um convite à jornada de autoconhecimento, de superação e busca por uma vida mais plena e autêntica. Essa jornada, como o Botstein nos mostra, é permeada por desafios, mas também por momentos de profunda beleza, conexão e significado, ao nos convidar a mergulhar em nós mesmos, a despertar os sentidos, a cultivar a resiliência, né, e a buscar sabedoria em cada experiência. O autor nos presenteia com um legado, né, de esperança e inspiração para a construção de uma vida mais feliz e significativa. E chegamos, né, à parte final do nosso mergulho no Manual de Instruções para Viver. Nas últimas partes a gente explorou bastante coisa, né? A prosa poética do Botstein, a ênfase na experiência sensorial e como ele nos convida a essa jornada de autoconhecimento. Mas como tudo isso se organiza dentro do livro? A estrutura do manual ela é bem peculiar. O Botstein ele divide a obra em 25 capítulos, né? Cada um nomeado como lição. No entanto, né, como a gente já viu, essas lições elas se distanciam bastante do formato tradicional de instruções, né? Elas assumem, na verdade, a forma de prosa poética, né? Reflexões e insights sobre a vida. É interessante essa escolha, né, do termo lição. Para alguém que não conhece a obra, poderia soar como um manual com regras a serem seguidas. Mas, ao longo da leitura, a gente percebe que o Botstein ele nos convida a traçar o nosso próprio caminho, né? Exatamente. O uso da palavra lição, ele pode ser visto como uma provocação, né? Um convite a gente repensar a forma como a gente aprende, né? E como a gente constrói a nossa própria sabedoria. As lições do Botstein, elas não são prescrições, né? Mas convites à reflexão, a observação e a descoberta. E como essas lições se conectam entre si. Existe uma progressão temática ao longo do livro. Embora cada lição, né, ela aborde um aspecto específico da vida, a gente pode perceber uma teia de conexões entre elas, né? Temas como autoconhecimento, resiliência, a importância das relações humanas, a busca por significado na vida, né? Eles se entrelaçam ao longo da obra, né? Criando assim, um conjunto coeso e rico
em significados. E essa estrutura fragmentada, né, em lições que podem ser lidas de forma independente, isso não prejudica a fluidez da leitura? Eu acredito que não. A linguagem poética, né, e a profundidade das reflexões do Bodenstein garantem a unidade da obra, né, mesmo com a fragmentação em lições. Cada lição ela pode ser vista como uma peça de um mosaico, né, que juntas compõem um painel, né, complexo, multifacetado, da experiência humana. Compreendo. A estrutura do livro, né, em vez de limitar a leitura, torna mais dinâmica, né, permitindo que o leitor ele escolha o seu próprio percurso, revisitando as lições que mais lhe tocam. Exatamente. O manual ele pode ser lido de forma linear, mas também convida uma leitura fragmentada, né, em que o leitor pode se aprofundar nas lições que mais lhe interessam, né, ou que despertam reflexões mais profundas. E essa liberdade de leitura, né, essa possibilidade de construir um percurso próprio, ela se conecta com a proposta do livro, né, de nos guiar em uma jornada de autoconhecimento. Sem dúvida. A estrutura do manual, né, ela reflete a própria natureza, né, da jornada de autoconhecimento, que não é linear, mas sim um processo contínuo, né, de descobertas, de avanços e recuos, de mergulhos, né, em diferentes aspectos de nós mesmos. E nesse processo, né, a obra do Bodenstein, ela nos serve como um guia, né, como um companheiro de jornada, nos oferecendo insights, né, reflexões, inspirações para a gente trilhar o nosso próprio caminho. Exatamente. Um manual de instruções para viver, ele não nos oferece, né, um mapa com destino predefinido, mas nos convida a ser os cartógrafos da nossa própria jornada, né, explorando os diferentes territórios da alma, né, descobrindo novas paisagens e construindo um caminho que faça sentido pra gente. E você que nos acompanhou nesse mergulho, o que você leva dessa jornada? Que lição do Manual de Instruções para Viver ressoa mais com você? A gente convida a buscar a obra do Luiz Roberto Bodenstein e a descobrir as suas próprias respostas, né? A trilhar o seu próprio caminho de autoconhecimento e a construir uma vida mais autêntica e plena.